Pessoal, estou aqui com a Cida Lopes, que dispensa apresentação para muita gente, mas se você é novo na área da sexologia, da sexualidade, então eu vou te apresentar. Cida Lopes é uma referência em sexualidade humana, educadora, psicóloga, sexóloga, palestrante, é uma pessoa que eu admiro muito e que, se deixar, eu vou ficar aqui a noite inteira conversando, porque eu sei que ela tem conteúdo à beça, gente. Cida, seja muito bem-vinda ao Obrigada Sofá, pelo com muito convite. prazer. Obrigada, amor. Eu que agradeço por você ter aceito. Cida, como é que tu chegou até aí? Imagino que foram muito tempo. Muitos degraus, né? Conta pra gente um pouquinho. Conta. E foi assim, foi um caso de amor com acaso, porque eu, desde criança eu sempre, quer dizer, né, na idade que eu comecei a pensar em fazer algum curso, né, para poder trabalhar, para me profissionalizar, eu sempre pensei em psicologia. Até uma ideia mais mágica, de achar que eu ia entender todos os meus, né, as minhas dificuldades, meus problemas, saber adivinhar o que a outra pessoa estava pensando, sentindo, né? A coisa mágica, né? Mas eu sou de Divinópolis, fui para Belo Horizonte para poder estudar, e eu tinha feito, na época, né, quando eu estudei no ensino médio, era magistério, que a gente se formava em professora, né, e que era um orgulho para o meu pai. Então, lá em casa nós éramos 5 mulheres e todo mundo era professor. E eu sou a mais nova das mulheres. E eu fui a primeira que saí de casa. E eu comecei a dar aula em Belo Horizonte, em várias escolas, e fui passando, né? Comecei com criança de 3 anos. E foi por acaso mesmo, porque eu estava trabalhando numa escola, desenvolvendo um projeto muito interessante, que chama Filosofia para Criança, do Martin Lippmann, que é um filósofo americano, e eu tinha autonomia, porque eu que estava implantando esse projeto, eu resolvi, sim, por minha conta, fazer uma pesquisa com as crianças no Dia Internacional da Mulher. Eu perguntei para os meninos, nessa época eu devia ter uns 1000 alunos, mais ou menos, e perguntei, as crianças tinham em torno de 7 anos até 11, e eu perguntei para as crianças se eles pudessem escolher o sexo que ele, né, gostaria de nascer, quem nasceria, de novo, com o sexo que já tinha nascido, quem nasceria com o outro, e tinha que justificar. E foi muito interessante, porque depois eu apresentei essa pesquisa num congresso de educação sexual. Por quê? Porque, assim, 37% das meninas queriam nascer como menino. Qual idade, Cida? Entre 7 a 11 anos. E aí, o que eles justificavam? Elas justificavam que tinha mais liberdade, não precisava ajudar a mãe, não precisava ser caprichosa, podia falar palavrão, podia fazer xixi em pé. Tinha um monte de privilégios que as meninas não tinham. Que as meninas não tinham. E só o menino de 7 anos queria nascer como menina. E qual argumento? E qual argumento que ele falou? Que era mais bem cuidado, ganhava carinho, podia chorar, não precisava mostrar o tempo inteiro que era corajoso, podia falar dos sentimentos, recebia mais elogio dos pais, recebia colo quando estava com medo ou quando caía. Só que a turma, os meninos da sala dele, ficaram muito bravos com ele, como se ele tivesse, assim, acabando com a raça, né? E tinha um em especial que estava muito bravo. E eu perguntei, mas por que seu amigo não pode escolher nascer? Tô até imaginando o bando, né, Sim. Separando ele. E aí ele falou, porque Cida, é um absurdo um homem querer ser uma mulher. E eu falei, mas por que é um absurdo o homem querer ser uma mulher? Porque o homem é muito mais inteligente que a mulher. E eu falei, por que o homem é mais inteligente que a mulher? Falou, Cida, porque o homem já nasce inteligente. E a mulher tem que aprender a ser, e demora muito tempo. Aí na hora que eu escutei essa resposta de uma criança de 7 anos, com essa autoridade, eu falei, para tudo, eu tenho que começar a trabalhar aqui. Porque é gênero, né? Sim. Puro, sim. Né? E naquela época, que isso já vai para 30 anos, a educação sexual, né, ainda muitas vezes é tratada como hoje, infelizmente, que é quando tem, né, porque nós tivemos um retrocesso enorme agora de educação sexual na escola, mas quando é tratado pelas escolas é para trabalhar a questão de prevenção de uma gravidez na adolescência e a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. E ponto, e acabou. Então, a idade que essas crianças estão, que elas ainda não estão menstruadas, porque estão 10, né, 11 anos. A maioria... Se for, é raro. Sim. Então, não entrava a educação sexual. E aí eu pensei, gente, eu tenho que começar a trabalhar, porque eu trabalhar com essa criança de 7 anos, o conceito, os valores que ele tem agora, é muito mais fácil do que eu esperar chegar na adolescência, que vai estar muito mais cristalizado. Né? E se isso não for trabalhado? Né? E se ele crescer, ele adulto, com esse tipo de crença, de pensamento, qual é a relação que ele vai ter com todas as mulheres da vida dele?
né? A namorada, a esposa, as filhas, as funcionárias, a chefe, quem for, a relação dele com todos os homens, ele tem que ser mais inteligente, todos os homens têm que ter mais inteligência. E aí eu fiz a minha primeira formação em educação sexual, e aí depois eu fui para sexologia clínica, porque, assim, cada dia mais eu acredito e defendo que nós, como psicólogos, né, que a gente não faz uma intervenção cirúrgica, não dá uma medicação, não faz um exame, né, físico, sim. Nós vamos trabalhar o quê na área da sexologia clínica? São as crenças, os medos, os tabus, né, os preconceitos que nos limitam a poder viver uma vida sexual prazerosa. Sim. Então, nós só precisamos da sexologia para trabalhar as disfunções sexuais psicogênicas, porque nós não tivemos uma educação sexual que nos favorecesse. Porque a gente não precisava ter esse tipo de dificuldade. Sim. Né? E aí foi assim, foi paixão, nunca mais, aí eu comecei a escrever, que é outra coisa que eu jamais pensei que eu fosse fazer na minha vida. E aí tô aqui, apaixonada sempre. Há quantos anos, Cida? Eu tô com 44 anos de formada, então já tem mais de 35 anos, mais ou menos. Bastante. Muito tempo. É uma vida. Muita experiência. É uma né? vida. É. E que desafios você enfrentou nesses 40 anos? No tratamento, né, dessas queixas sexuais, tiveram desafios que... Muitos. Como profissional, né, no consultório, na escola? Muitos. Eu acho que até a impotência, que eu acho que é uma das coisas que assim, eu sou muito apaixonada por essa área, porque conseguir fazer aquilo que a gente acredita que é necessário. E não é nem o que a gente acredita, mas é o que a ciência mostra de evidência, né? Sim, com certeza, né? Porque assim, eu trabalho com os dois lados. Eu trabalho hoje, eu não atendo criança, então eu trabalho com criança só, com projeto de educação sexual, e porque eu acredito, assim, a minha literatura praticamente toda ela é voltada para a infância e adolescente, independentemente de eu usar todo o meu material com os adultos, né, porque, assim, os meus livros, eles são fundamentados nos princípios, né, das linhas da psicologia que eu trabalho. Então, eu trabalho com adulto em forma de metáfora, que fica muito mais leve também para a gente poder trabalhar, né, a arte tem esse poder de chegar mais rápido ao coração do que a ciência, né, mas eu acho que é um casamento perfeito. Então, assim... Para mim, o grande desafio meu é eu saber, né, porque eu tenho esse trabalho de prevenção, e no consultório eu trabalho com a clínica e que praticamente 99% dos meus clientes me procuram por queixas ou dificuldades sexuais, né. E a minha tristeza é saber que tantas histórias que podiam ter dado certo e tantos sofrimentos que poderiam ter sido evitados se a gente tivesse tido uma educação sexual. Então, por isso, assim... Eu falo que eu acho que eu vou dar conta de parar na minha missa de 7º dia, porque cada vez que eu vou para um congresso, que eu falo, gente, eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar isso, eu tenho que saber disso, eu tenho que saber disso, porque, assim, fica muito nítido, né, a importância que a gente tem e o que a gente pode fazer de diferença na vida de todo mundo, né? Sim. Né? Você falou de educação, né, a importância da educação sexual. Onde é que as pessoas se educam sexualmente hoje? Eu acho que hoje, mais do que nunca, né, porque hoje nós estamos aí com a internet, né, os celulares e inteligência artificial e coisas que antes a gente não tinha acesso, né, porque assim, a minha mãe era assim, 1000 anos na frente da geração dela, e a gente, lá em casa, como nós éramos 5 mulheres, e minha mãe casou muito nova, então ela praticamente era quase uma amiga da gente, mas ela tinha isso porque ela também tem outras irmãs que não tinham o mesmo tipo de comportamento e nem de relação. Mas a gente conversava sobre tudo, falava sobre tudo, assim, de falar das dificuldades, do que é, das brincadeiras, do que fez, do que gostou, do que não gostou. Então isso, para mim, já validou esse assunto como uma forma que, para mim, era natural. Sim. E assim, e foi isso que me fez também me relacionar com minhas filhas e agora, né, também com as minhas netas, de valorizar esse tema como um tema importantíssimo de fazer parte da nossa convivência, né, no nosso vínculo, da formação de como nós vamos nos relacionar. Então, eu acho que isso foi uma porta. Que baita exemplo, né? Sim, você está me trazendo de que falar sobre sexualidade em casa, né? Não, mas essa é a porta, bem. Né, toda essa estrutura aí. Essa é a porta. Agora, a gente vê os mitos, né, Cida, de que falar de sexualidade traz uma sexualidade precoce, né? De que isso vai acabar desviando as crianças. Incentivando, né? E o quanto que, na verdade, isso causa doenças, dores, patologias, né? Sem dúvida, porque assim, quando tanto para os meus alunos, como para os meus clientes, quando eu pergunto como que foi a educação sexual, a grande maioria fala, não, eu não tive. Eu falei, teve. Né, porque a omissão, a falta do diálogo, o não conversar também é uma educação sexual. Já tem um significado, não é? Porque é uma forma de falar que está errado, que você não pode falar, que tem hora, que tem idade, que tem como.
Que é um né? assunto proibido, E aí, né? dependendo do significado que cada pessoa dá, porque assim, os nossos pais não são responsáveis sozinhos pelo que nós somos. Nós não somos responsáveis sozinhos pelo que a gente é, né? Sim. Então, isso é uma Uma montagem. interação, né? E tem o meu lado subjetivo, né? Assim, o meu ouvido, o significado que eu dei, passa pelas minhas, né? Sim. O meu olhar, Aham. né? Pelas minhas Então, lentes, né? assim, lá em casa nós éramos 5 mulheres e é isso. Cada dedo é diferente do outro, Aham. Mesmo né? com toda a abertura, né? Cada uma Mesmo, compreendeu sim, do seu o jeito. ouvido que cada uma tem, o lugar que cada uma escuta, o lugar que cada um leva para a vida. Isso é subjetivo, isso é individual, Sim. né? Mas com certeza a falta de diálogo, a falta de liberdade potencializa e assim, é o que traz uma A das, dor, né? A dor. das maiores dificuldades. E Cida, hoje, com o acesso fácil, né, aos smartphones, a pornografia está muito presente, né, dentro da casa das pessoas, né? O inimigo está em casa agora, né? Tá, com certeza. Como é que você percebe hoje no consultório as queixas sexuais que estão vindo para ti? Elas sofrem um pouco dessa influência do livre acesso à pornografia? Sim. Como é que tu vê a pornografia? Vilã, aliada no tratamento das disfunções, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Não é uma questão de certo e errado, de pecado, que pode ou não pode. Sem né? julgamentos morais, não, né? porque a pornografia, o filme erótico, mesmo o filme pornográfico, ele é também usado como até um recurso para algumas disfunções, né, de dificuldades sexuais. Desejo, por exemplo, né? Pode servir como estímulo. Uhum. A minha grande preocupação é porque hoje, mais do que nunca, né, porque assim, a pornografia ela sempre existiu, mas o acesso era mais difícil. Né? Então tinha as revistas, que era difícil de acesso, tinha que ter um adulto para comprar, era escondido. Então, isso, de uma forma, blindava um pouco a criança, o adolescente. Sim. Né? Hoje a gente sabe que o acesso à pornografia, principalmente depois aí da pandemia, vai para 8, 7, 9 anos. Todo mundo sabe como é que a máquina tá, né, gente? É uma coisa assustadora, né? Você não precisa parar, você olha e você começa a receber um monte de coisa daquele conteúdo. Em segundos, né? Em segundos. Um cardápio de opções. Então, para uma criança que não precisa nem escrever, se ela falar pintinho, borboletinha, margaridinha, pode aparecer conteúdo erótico. Sim. E aí, explícito, né? Sim, e a questão, né, da educação sexual é tão importante para os pais terem essa consciência, porque se eu não falo para preservar a inocência da criança, para ela não ficar exposta, com a falta de informação, que nós estamos deixando nossos filhos muito mais expostos. Sim. Porque no meu tempo, minha mãe, super moderna, tiveram várias perguntas que ela falou, não, Cidinha, espera chegar na adolescência, você vai entender melhor. E isso eu tinha 8, 9 anos e eu tive que esperar, porque eu não tinha acesso. Eu perguntava para minha tia, que eu tinha mais convivência, e ela falava a mesma coisa. Não, espera você chegar. Sim. Eu conversava com minhas colegas, elas sabiam muito menos que eu, porque na casa dela nem o que eu tinha de liberdade elas não tinham. Eu tive que esperar chegar na adolescência para saber um monte de coisa. Acabou, isso não existe mais. Né? Eu li um artigo, Cida, que fala que foi feita uma pesquisa com várias, não lembro a quantidade exata, mas várias crianças e adolescentes de 4 na faixa de 20 anos. E aí eles viram que a idade média de se começar a namorar estava entre 16 e 17. Só que o acesso à pornografia, a partir de 6 anos, já começava a estar muito escancarado. Então, dos 6 anos até os 17, a quantidade de horas que esses adolescentes estavam expostos, né, era exorbitante, assim. E foi o único recurso que eles tiveram para aprender sobre sexo, né, por falta de educação sexual. Como é que isso impacta na sexualidade do adulto, Cida? Muito, porque, assim, infelizmente, né, assim, nós ainda temos uma educação que é binária, que a menina, o que eles, né, os pais normalmente acham que a menina tem que saber, o que os meninos têm que saber, o que pode, o que é permitido, o que é obrigado, né, porque hoje, infelizmente, ainda tem tios, primos, colegas, que ainda contrata garota de programa para um menino de 12 anos, de 13 anos, sem saber se é isso mesmo que ele quer. Sim. E se era desse jeito, e mesmo né? que seja, né, que forçação de barra, né? Cada um tem seu momento. E aí, infelizmente, a pornografia, mais do que nunca, está sendo a escola de educação sexual que eles estão tendo acesso. E que as meninas estão começando a entrar. Né? E que é um modelo que você não vai replicar nisso. Não é assim que nós nos relacionamos. Né? Não é com aquele desempenho, e ainda tem, né, os prejuízos secundários, porque o modelo que é mostrado no filme pornográfico não é o que a grande maioria tem. Um adolescente que está na puberdade, que está na adolescência, e que nesse processo de crescimento, de modificação do corpo de criança para um corpo de adulto, e um dos últimos órgãos que vão desenvolver é o pênis. Agora,
O menino está lá com 13 anos, enorme, com 1,70 m e tanto, e com um pênis e com o saco, com a boca e bolsa escrotal pequenininha, e vai para um filme pornô, que todos os atores são escolhidos a dedo. Sim. Se esse ator é uma coisa que é uma ameaça para um adulto, agora imagina para a criança. Que ela mesmo, né, já fica se comparando com o coleguinha que está do lado, né, que está mais ou menos na mesma idade. Né? E de tudo que é montado numa cena para fazer um vídeo, né? E que essa criança não tem essa noção crítica de falar, isso aqui é vídeo, isso é montado, isso aqui tem lente, isso aqui tomou injeção para esse pênis ficar, né? Tem essa duração. São vários atores que estão ali com pênis parecido para revezar. Né? Isso eu estou falando que eu tive um cliente que ele produzia e gastava, assim, sei lá, uma semana para fazer um vídeo de 10 minutos. Sim. Só que você pega o vídeo e você acha que é assim mesmo, né? Que aquele lá é o roteiro que você tem que fazer. Então, o prejuízo é muito grande. É muito grande. Tanto em termos de autoimagem, do que é que você se cobra, como em termos de qual repertório que você vai fazer. Né? Porque, assim, agora tem mulheres que estão fazendo filmes eróticos para as mulheres. Porque as mulheres de filme pornô não têm desejo. Sim. Ela obedece uma lista, né? Então, ejacula na cara, põe na frente, põe atrás, faz, e todo mundo gozando, e todo mundo rindo e brincando. E as meninas começam a achar que elas têm que fazer aquilo. Né? E não tem aqui o que você quer. Então, o problema está em mim. Né? Alguém vai fazer. Né? Porque agora a cobrança de desempenho em relação à mulher tá enorme, né? Então, você vê um monte de vídeos, tem um monte de gente que não tem informação e que vai, e que fala, e que obriga, né? O Foucault falava muito. Tanto a repressão não é só proibir, é também obrigar, né? Então, nós saímos de um lugar que você não podia fazer nada, que você não podia nem ter orgasmo, você não podia demonstrar seu desejo, você não podia, ninguém podia te encostar, você não podia ter nada, e agora você tem que fazer um monte de coisa, você tem que morder pênis, você tem que fazer um monte de coisa, né? A sentada borboleta, né? E se você não fizer, você tá aquém, e merece ser trocada, né? Sim. Então, é uma coisa que de uma sensação de, assim, que nada é suficiente, sempre tem alguma coisa, um sentimento de dívida, né? Sempre tem alguma coisa que eu deveria fazer mais, e eu tenho que inventar, né? Porque esse papel de segurar o homem é da mulher, né? Isso não é obrigado, né? Historicamente é mesmo. Isso, assim, é lingerie, é plástica, é calcinha, é 500 coisas. Então, tudo muito voltado para o prazer masculino, né, Cida? Para atender, né? Para atender esse homem, né? E você agora tem que ser criativa, você não pode ir pro básicozinho, né? Senão você é o problema, né? Então, né? Porque senão você não tem uma capacidade, né? E Cida, fico pensando, né, o quanto que isso desconecta, né? Você se conecta com uma performance, com um ideal, com um papel a ser cumprido, e desconecta de si mesma, né? Os homens de si mesmos, né? E as mulheres de si mesmas, e das suas sensações, das suas preferências. É um teatro, né? É um teatro. É um teatro que é feito, né? Cida, prazer sexual é um dos motivos das pessoas transarem, né? Das pessoas irem para a prática. Que deveria, né? Ser, né? Não está garantido. Exatamente. O quanto você acha que o prazer sexual é realmente um grande motivador hoje em dia, considerando esses papéis, né, de obrigação, de ter que, tanto para o homem que tem que provar uma performance, quanto para a mulher também, né, que tem que atender esse papel de ser toda sexy, de gostar do sexo. O quanto as pessoas estão transando para atender essas expectativas ou para de fato se conectarem, né, com o seu próprio prazer? Eu acho que nós temos um caminho grande mais ainda pela frente, sabe? Assim, acredito que nós estamos muito melhores, estamos. Que nós temos muito mais possibilidade, sim. Mas eu acho que o nosso grande desafio hoje é a qualidade da relação que nós estamos fazendo. O sexo que eu estou fazendo vale a pena ser feito, sabe? Assim, porque eu preciso ter esse conhecimento. Eu preciso ter autonomia, eu preciso ter coragem, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu gosto. E isso tem pré-requisito, é aprendido. Você ter uma relação sexual para procriar é quase instintiva. Tem um pênis, tem a vagina, põe o pênis na vagina, ejacula e pronto. Agora, para troca, para você realmente sair satisfeita, e não é romantismo, não, porque eu não defendo que precisa, que a relação... Não. Tem relações casuais que podem marcar essas pessoas pro resto da vida. Então, eu não acho que só quando você está casado ou com não sei o que está garantido. Porque, inclusive, isso é uma das coisas que a gente pontua muito. O tanto que as pessoas estão transando não é garantia que elas estão satisfeitas. Sim, que elas estão tendo prazer e satisfação. Não, quem dera. Quem dera se todo mundo que fizesse sexo, que transasse, ficasse mais feliz depois do que entrou. Sim. Não é. Tem muitas mulheres que choram,
tem muitos homens que evitam, tem muitas mulheres que se sentem usadas, frustradas, Fingem. incompetentes, fingem orgasmo anos e anos e anos. Então, é outra, né? E eu acho que esse é o nosso desafio hoje. Porque, assim, milhares de mulheres morreram para a gente estar aqui. Eu conversando com você, e eu sei que eu posso falar o que eu quiser, e eu sei que eu não vou ser morta como uma bruxa queimada na Idade Média, né? Sim. Então, hoje nós temos essa possibilidade. Agora, entre a gente ter essa possibilidade, entre eu desejar e eu dar conta de bancar o meu desejo, bem, tem um buraco aí, um abismo, que aí é a nossa superação. E é o nosso trabalho, né, Cida? É o nosso trabalho. Por isso, eu acho que o campo, né, da sexualidade ainda é um campo muito próspero, que tem muito a desenvolver e oferecer para nós profissionais, né? Sim. Em termos de oportunidade para pesquisa, né, para atuação profissional no consultório, grupos, né, Cida? Hoje, quais demandas mais chegam para ti na questão sexual? As de sempre, né, assim. São sempre as mesmas, Cida, de décadas, assim? Sim. Para os homens, do início da vida sexual até a fase adulta, a maior queixa é ejaculação precoce, da fase adulta, a velhice, é disfunção erétil. Para as mulheres, do início da fase adulta, da adolescência até a fase adulta, é a anorgasmia, o transtorno de orgasmo, que é a dificuldade ou impossibilidade de ter orgasmo, e depois falta de desejo, né? Então, depois entra a dor, depois entra a impossibilidade de ter, né, de ter penetração, e é muito interessante porque a gente vê o tanto que isso é cultural, né? Porque, assim, o prazer, ele nos acompanha a vida inteira. A gente tem que separar prazer, orgasmo, de menstruação, de ejaculação. Por quê? Porque uma criança, uma menininha que acabou de nascer, isso por pesquisas, com 15 dias ela já pode ficar lubrificada. Porque o clitóris de uma menininha de um dia é praticamente o clitóris de uma mulher de 80, 90 anos. E aí, se você estimular a criança, ela tem prazer. A diferença do prazer infantil para o prazer adulto é que a criança não erotiza. Ela pode ter relatos de meninas de 6 meses, de 8 meses, que sente orgasmo, que sua, que vira o olhinho e depois relaxa. Qual é a diferença? Ela não está pensando em menino, ela não está pensando no coleguinha, no amiguinho dela, do berçário, de roupinha azul. É simplesmente porque está vivo. Ponto. A erotização vai acontecer na adolescência, que aí vem como consequência de toda, né, a mudança de hormônios, etc. Que muda o corpo, que muda o olhar do outro em relação a você, que muda o seu olhar em relação a outra pessoa. Que muda o propósito. Mas o corpo é o mesmo. Né? Então imagina, se uma menina, porque é um menino, né, no caso, também nós temos 10.000 inervações na pontinha, que é a ponta do clitóris, é a glande do clitóris. O homem tem, em média, 4 a 5, 6.000 inervações na glande, que é muito maior. Sim. O menino, com toda a falta de coordenação, ele pode se manipular, se masturbar dentro do útero. Vai limpar o pintinho de menino de 2 dias, ele fica duro, né? Fica duro. E não está pensando na menininha. Sim. Nós que colocamos, porque para o homem é legitimado. Olha, meu filho, como é que é grandão, não pode nem encostar. Então, a gente projeta nele aquilo que a gente gostaria. Agora, a menina não existe, não tem nem nome. Para de mexer aí, para de mexer aí embaixo, né? Sim. Então, essa cultura, essa educação que nós tivemos, ela nos modela. Então, eu acho assim, é uma injustiça, porque nós nascemos com o nosso corpo livre, para a gente poder sentir. Aliás, é o único órgão, né, que está ali só para dar prazer. Só. Então, se uma menina, uma bebê de 6 meses, de 3 anos, dá conta de sentir prazer só de cruzar as pernas, gente, é poder demais. E aí, a dificuldade de ter orgasmo entra como a segunda queixa da mulher. Aonde foi que nós nos perdemos nessa história? Sendo que nós somos a única pessoa que tem um órgão só para dar prazer. Que interveniente, Cida, você vê que está interferindo, né? Quando você fala onde a gente se perdeu. Eu acho que é pura educação. É o que não pode, não é validado, não é legitimado, porque é o desconhecimento de si mesmo. Total. Eu acho que tem uma anatomia que favorece os homens, né? Porque o pênis é do lado de fora, e os médicos, pediatras, todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, né? Que para limpar o pênis tem que baixar a pele, tem que ensaboar, tem que enxaguar, tem que enxugar. Apesar que tem alguns estados aqui no Brasil que ainda tem um índice muito grande de amputação de pênis de adulto e de criança, simplesmente por falta de higiene. Grave.
Gravíssimo, gravíssimo. Mas, para quem tem uma educação, um acesso, qualquer vó, tia, vai ensinar esse menino a pegar no pênis para limpar. E isso vai criando intimidade. A cultura já elogia. O que você vai dar para as meninas? Olha que não sei o quê. Na nossa, mostra, né? Cada família celebra. Sim. Mas é um órgão de dar orgulho. É lógico que o lado da outra moeda é o medo, né? Porque quando eu revelo a importância que eu dou para isso, automaticamente eu estou revelando o medo de dar errado. Uhum. Exatamente, né? Claro. Então claro. é lógico que isso vem com um peso muito maior, por isso que a questão, né, do pênis e da preocupação deles de tamanho, de desempenho, ocupa o lugar, porque é identitário. É praticamente assim, por favor, prove a masculinidade, meu filho, né? Sim, sim. Então, como nós não existimos, né, a vulva não existe, ela já fica escondida e não pode nem ter nome, porque se uma menina falar, ai mamãe, minha vagina está ardendo, ou minha vulva, uma menininha de 3 anos, todo mundo acha que parece, nossa gente, que família depravada, né? Como se não pudesse, não é adequado. Quando é o momento? Sempre. A partir do momento que nasce. Pode colocar com os nomes afetivos, pepeca, xoxota, florzinha, mas tem que falar o nome certo. Uhum. A criança tem que saber que aquilo existe, do mesmo jeito que você tem cabelo, você tem orelha, você tem olho, você tem perna. Entendeu? Agora, quando é que uma mãe põe uma menininha sentada, põe o espelhinho na frente para ela ver como que ela é? Mas quando corta o cabelo, aí faz. Coloca o espelhinho atrás para ver. E para o menino mostra. O menino mostra, pega, faz isso, meu filho. Sim. Enxuga, ensaboa. Então, assim, são essas coisas que vão aproximar esse homem do pênis, do prazer, desse pênis que é o orgulho, e que vai nos afastar. Entendeu? Não, assim, isso é a conta mais de 2 mais 2 são 4. Não tem como dar outro resultado, gente. Só que como esse aprendizado, isso normalmente acontece quando a gente era muito pequena, nós não temos essa conversa. A gente não tem essa consciência de falar, olha que diferença, olha como a mãe fez isso, olha como a mãe fez com aquilo, olha o que está acontecendo comigo. Você simplesmente obedece, você não tem recurso. Né? E você acaba acreditando que não posso ver, não posso mexer, que é feio, que é sujo, tira a mão da mim, vai lavar a mão. Até porque os cuidadores têm um poder muito grande, né? Bem, mas eles que vão dar o nome. O adulto é que dá nome para tudo, para a criança. Sim. Antes da fala, o bebê começa a chorar com 1 semana, você tira a roupa, você balança, você tá sentindo calor, tá sentindo frio, você dá água, você dá mamar, você tá com sono. Nós, adultos, que nomeamos a sensação e o sentimento da criança. E nomeamos o corpo dela, né? Com o que a gente valoriza, com o que a gente desvaloriza. E é assim, é ladeira abaixo, porque a criança ela não tem censura, né? E ainda, além da gente não ter recurso, nós descobrimos que para eu ser amada, eu tenho que te agradar, bem. E aí pronto, né? Então eu tenho que te obedecer. Eu preciso de você. Eu descubro que se você for embora, eu vou morrer. E não é metáfora. Eu vou morrer. Uma criança de 3 anos, ela sabe disso. Por isso que elas choram. Né? Então, por quê? Como? Mesmo se eu tivesse um pouquinho de consciência, e o medo de você ir embora? Né? Claro. E o medo de você ir embora e eu morrer? E tudo que uma criança mais quer é agradar seus cuidadores. Né? Mas é por isso. Por isso, né? Os pais entram com força total por causa disso, porque nós temos uma dependência física concreta. Depois de passa a adolescência, pronto, e que eu dou conta de me sustentar e dou conta de me virar, eu já falo, não, menos. Foi bom para você, mas para mim, eu não quero isso. Mas uma criança, ela não tem alternativa. Não tem alternativa concreta mesmo, ela não tem alternativa. Né? E aí entra tudo no combo, né? Entra tudo no pacote. Então, assim, tem tudo para dar errado. Como é que tu vê a sexualidade daqui 5 anos, 10 anos? Eu sou muito otimista, sim. Eu sei que a mudança é muito lenta, mas eu acho que hoje tem possibilidades. Por exemplo, eu já tenho casais de adolescentes que me procuram, coisas que era raríssimo. Me procuram porque querem iniciar uma vida sexual tranquila, gostosa. Isso é um presente, né? Desse menino poder entrar numa relação como aprendiz. Que é outra coisa. Mas é a realidade de pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Mas eu acho que tem mais possibilidade agora do que tinha antes. Claro. Né? Então, se todo mundo... Mas precisamos de profissionais, né? Precisamos de profissionais, precisamos dos pais ficarem atentos para isso, né? Os pais também terem a possibilidade de aprender, porque todo mundo está fazendo aquilo que acha que é o melhor, né?
Mas se a gente não rever os nossos conceitos, os nossos medos, as nossas crenças, a gente vai repetir fácil. Mesmo a gente sabendo, a gente já repete, agora imagina sem saber, exato. né? A gente se trai o tempo inteiro, né? Dentro daquilo que a gente se propõe. Então, se não tivesse olhar crítico, falar, deixa eu ver o que eu posso passar limpo, deixa eu ver por que isso está me tocando, por que eu estou sentindo, né? Não é a pergunta da criança que está errada, sou eu que tenho dificuldade. Eu acho que isso, né? sim, eu acho que isso já é uma mudança enorme para dar a possibilidade da gente mudar essa história e que os nossos filhos possam, né, vivenciar uma sexualidade com muito mais leveza, com responsabilidade, com cuidado, com consentimento, mas com muito mais prazer. Né? Pois é, Cida, eu fico aqui pensando o quanto que a sexualidade, né, do ser humano, ela está muito vinculada ao conceito de promiscuidade, né, em muitos momentos históricos. Assim. Sim, sim. E aí, por que tratar a sexualidade é importante? Por quê? O que isso reflete em termos de ganho de saúde, né? Porque, assim, ter prazer, eu tenho de outras formas. Por que tratar a sexualidade é importante para a saúde mental e saúde física também, do ser humano, né? Porque nós somos seres pertencentes, né? Não é, então todo mundo tem que casar, todo mundo tem que ter alguém. Não é isso que eu estou falando. Mas a sexualidade, ela não é uma coisa que a gente pode ter a opção de escolher, querer ou não querer, descartar ou não descartar. A sexualidade é o que nos torna humanos. Nós nos tornamos humanos pelo afeto. E aí, quando a gente pensa em sexualidade, o conceito é muito maior. Eu não estou falando de relação sexual. Eu estou falando de sentimento, eu estou falando de troca, eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de memória, eu estou falando de lembrança, eu estou falando de vários amores, vários prazeres. Então, antes de eleger uma pessoa como meu objeto de desejo, com vontade de beijar, de transar, de isso, se eu não tiver aprendido a dividir com meu pai, a brincar com um bichinho de estimação, a de fazer festa para as coisas do dia a dia, para a bala, para o sol, para o mar, para o banho gostoso, o sexo não vai dar o prazer que a gente espera. Né? Então, a sexualidade é isso, são todas as formas como nós nos relacionamos com a gente e com as outras pessoas. A relação sexual é uma possibilidade. Sexual em si, né? Sim, é uma possibilidade. Né? E inúmeras outras coisas. Então, falar de sexualidade, quando eu falo para os pais, gente, vamos começar a trabalhar isso, não é que eu estou falando que vocês têm que falar de relação sexual todo almoço, jantar e toda hora, não. Eu dar conta de ouvir o meu filho, poder dividir com eles os medos, as inseguranças, né, os bullying que eles passam, né, tudo que eles vivem, ele poder ser frágil, ele poder ter medo, ele poder querer aprender, ele poder não ser forte o tempo inteiro, ele poder ser afetivo, ele poder falar que eu te amo, ou seja, proporcionar um lugar de segurança, né, para que ele possa vir buscar a informação. Sim, e pelo menos ser conduzido, se os pais não sabem, dar a informação que conduza para um lugar também seguro. Né? E isso é super importante, porque se a gente vê, né, essa educação tão dicotômica mesmo, os homens adoecem muito mais, procuram médico muito menos, cuidam da saúde muito menos. Por quê? Porque eu sou forte, eu sou poderoso, eu não preciso, isso é coisa de fresco, né? Então, eu não posso chorar, eu não posso falar, eu não posso ser amador, eu não posso errar. Então, isso traz um sofrimento muito pesado você ficar nesse lugar, né? Meu público principal no consultório são homens, né? Eu vejo o quanto essa masculinidade tóxica, nossa, né, traz muita dor pra eles. É um peso também. muito grande, é uma armadura, sim. Sim, todo mundo sofre, porque isso vai interferir em todas as relações, né? Em todas as relações, porque eles chegam num ponto que eles não dão conta de falar de afeto, eles não dão conta de falar eu te amo, não dão conta de fazer elogio, não dão conta de receber um elogio, muitas vezes não dão conta de receber um toque, gente. De falar das suas vulnerabilidades para serem acolhidos também, né? Sim. Cida, vou te fazer uma pergunta polêmica. Tá. Se tu pudesse escolher entre só uma intervenção, tá? Você escolheria ensinar alguém a se conectar com o outro ou a ter um orgasmo? A conectar, porque o orgasmo, ele vem de uma conexão com você e com a outra pessoa. Né? Assim, o orgasmo, ele é cerebral. Se você não se permitir, se você não se conhecer, nada vai te ajudar a chegar. Que conexão é essa? De permissão. Né? As mulheres que mais desfrutam, né, do sexo e que gostam são as mulheres que são mais autônomas, que brincam mais, que falam mais, que têm iniciativa, que aprendem, que ousam, que ri na hora que dá errado, que não tem medo de ser ridícula.
Sim. E isso tanto vale, né? Estou falando de um casal hétero, mas vale para qualquer tipo de relação. Né? Assim, o sexo, ele deveria ser encarado como uma brincadeira. Para ser gostoso, para ser leve. Para ser uma coisa, e não é colocar, né, como essa ideia tão romântica também, de ser um evento, que eu vou no céu, dar volta na atmosfera e volto pro corpo. Não, gente, vamos pro básico. Né? A gente colocar o sexo como esse lugar que vai mudar a minha vida, nós vamos transar muito pouco. Ou senão a gente vai ficar muito frustrada. Né? Eu gosto de fazer uma comparação, né, com as crianças que pegam o carrinho e vão brincar, sem propósito, né? Sim. Estão ali só porque tá gostoso, né? Estão ali brincando e tá delícia. E o sexo tem que ter esse papel, né? De, sem uma cobrança, sem um objetivo específico pro final, né? Mas uma curtição, uma conexão, né? Com você mesmo e com o outro, né? Porque com certeza, assim, todo mundo tem que fazer sexo, todo mundo tem que transar todo dia. Não, mas um casal que coloca isso como uma coisa importante e que é gostoso e que é leve, fica muito mais junto, tem muito mais intimidade, dá mais significado, né? Fora todos os ganhos de dopamina, né? de humor, de tudo. E não estamos falando de sexo em si, no sentido de penetração, de atividade sexual, mas sim de trabalhar, de priorizar essa sexualidade do casal, né? De uma forma mais ampla desse conceito, né? Manter um jantar gostoso, com olho, né? A brincadeira, o erótico, né? Que você pode, eu falo para os meus clientes, gente, uma relação pode durar uma semana, porque o sexo mesmo, para você transar, independente de ser arrependido ou de ser uma, né, vou fazer um ritual todo, exige uma energia, né? E tem dia que você está aí cansada, tem dia que você queria ter uma massagem, você podia até animar, e agora eu fiquei com tesão, agora eu estou animada, eu quero transar, mas você podia receber e falar, olha, eu vou te dar um beijo, faz massagem, porque daqui eu já vou embora. Mas enquanto isso, você está entregue, né? A outra pessoa está te tocando, tem um monte de coisas, um banho junto, uma brincadeirinha, esse olhar do desejo, ele é essencial para a relação. Né? Porque é isso que vai diferenciar a sua relação de todas as outras. Você pode criar menino com os outros, você pode comprar apartamento, você pode viajar, abrir empresa. Então, nessa relação monogâmica que nós temos, o que você vai fazer com aquela pessoa que você não vai fazer com ninguém é tudo ligado à questão do desejo. Se isso é colocado de fora, tem muitos casais que falam assim, gente, eu tô aqui, eu tô com uma amiga. Então, se eu tô deixando de transar com o resto de todos os homens e tô transando com você, tem que valer a pena. Se eu tô deixando transar com todas as mulheres e eu tô transando com você, tem que valer a pena. Essa conta chega bem fácil. Casamento sem sexo, o que é que tu acha? Depende. Se for de comum acordo, sem trazer sofrimento para as pessoas envolvidas, não sou eu que vou falar que tem que transar. Agora, se para você, aí eu não quero, mas você tá com uma pessoa que para ele é importante, você tem que chegar no acordo. A conta não bateu já, né? Não. Você não pode privar o outro de uma decisão sua, sendo que vocês estão implicados. Uma coisa é, vamos para comida aquilo, eu como carne e você come só salada. Sim. Agora, uma coisa, você não vai comer carne porque eu tô comendo salada e você vai ter que ficar no mesmo. Essa conta não fecha. Não. Né? Agora, é isso, né? Tem casais que falam, olha, já transamos o suficiente, agora nós queremos receber amigo, queremos viajar, cuidar de neto. Não sou eu que vou falar, olha, vai transar. Não. Então, é isso, assim, não pode trazer sofrimento, nem para você e nem para a pessoa que estiver envolvida, né? Porque aí nós vamos ter que ver o que a gente pode fazer. Exato. E não deixa de viver a sexualidade de outras formas que não através do ato sexual em si, né? Sim, tem N possibilidades. É o carinho, né? Sim. Né? O universo, né, sexual, a nossa vida, a nossa existência, ela é muito rica de possibilidades da gente poder sentir prazer e a gente poder viver vários amores na nossa vida, né? É isso, assim, a relação sexual é uma das possibilidades. E ela vai entrar com essa função de nos dar prazer se a gente colocar, né, e der para ela essa função com todas as possibilidades que ela tem, né? É isso, assim, voltando para o ponto de partida. Não é porque as pessoas estão transando que elas estão satisfeitas. Nós precisamos muito mais. E nós podemos muito mais, né? Podemos muito mais. Muito mais, né? Tá só começando. Só. Ou seja, um campo todo aí pela frente para muitos profissionais, né? Sim. Que conselho você daria, Cida, para um terapeuta que está começando a flertar com a sexualidade, né? Se ele já está flertando com a sexualidade, eu já fico satisfeita, porque a minha preocupação é uma pessoa, porque assim, a nossa formação acadêmica, que eu acho que é outra forma de repressão, não entra a sexualidade como, né, na grade curricular. Então tem, assim, eu acho assim, é inconcebível uma pessoa fazer formação para trabalhar com casais e na formação não tem sexualidade. Como você trabalha com o casal sem perguntar sobre a vida sexual?
Como você atende adolescente, você perguntar como é a vida sexual dele, ou quais são os métodos, sendo que um dos grandes desafios da adolescência é o início da vida sexual ativa. Como que você trabalha com uma criança sem você perguntar ou poder falar sobre as primeiras perguntas, né? Porque assim, quais são as perguntas que foram responsáveis por criar uma filosofia? A filosofia. De onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou depois que eu vou morrer? Essas são as 3 perguntas que trazem mais angústia para nós, independente da fé que a gente tenha. Sim. Que diferença que isso faria se a gente tivesse certeza dessas respostas para a nossa vida, para nossas angústias, para o nosso dia a dia? E a gente nega falar para a criança a origem da existência dela, porque eu tenho que falar de relação sexual. E aí conta histórias, né, que vai lá da cegonha, que vai de não sei o quê, ou se não, briga, por que você está perguntando isso? Né, que ainda é pior, porque aumenta a culpa da criança, como se ela que estivesse errada, a gente não assume a nossa dificuldade. Né? Fica quieto, menino, né? E Cida, quais livros teus a gente pode usar para trabalhar com essas crianças, para ajudar essas crianças a se conscientizar, a educar essas crianças, né? Quando eu, pensando, né, na sexualidade como um todo mesmo, né, com esse conceito mais ampliado, eu acho que todos os meus livros eu trabalho para desenvolver habilidades emocionais, que eu acho que é o grande diferencial, é o grande recurso que pode fazer diferença para a gente resolver os nossos conflitos, os nossos desafios da nossa vida. Sim, né? Quantas disfunções estão super relacionadas com as desabilidades, sim, né? Sim. Então, quando a gente vai trabalhar uma crença, né, de um homem que desenvolve até uma disfunção sexual ou uma dificuldade de ter ereção, porque ele acha que ele nunca vai falhar, e a primeira vez que ele falha, ele acha que ele acabou, porque dependendo da rigidez dessa crença, uma falha ou um deslizezinho pode ser suficiente para ele poder criar uma dificuldade sexual para o resto da vida. Sim. Né? Então, como que nós vamos flexibilizar isso? Não é só o pênis. Com certeza, o que vale para a vida, vale para o sexo. Essa rigidez, ele repete isso em vários setores da vida dele. Generaliza, né? Generaliza. É muito difícil uma pessoa ser super rígida, se cobrar do outro, e no sexo é livre, leve, solto. Eu posso perder a ereção, eu posso ser chocolate preto. Não tem problema, não é. Cida, perfeito. Eu costumo dizer mesmo que a sexualidade, ela mostra a saúde mental das pessoas, né? Sim. Porque as estratégias que elas utilizam ali durante o ato sexual ou para vivenciar sua sexualidade, elas, na maioria das vezes, se generalizam nas outras áreas da vida, né? Sim. Não tem como, gente. Nós repetimos a forma como nós lidamos com as nossas coisas, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades, né? Com os nossos fracassos. Tem uma repetição. A sexualidade, ela é reflexo de quem somos, né? Da nossa personalidade, do nosso conjunto de crenças. Sim. Então, não tem como separar, né? Então, assim, todos os meus livros, independentemente, né, como eu já falei, que eu escrevo mais para criança e adolescente, eu indico para todos os clientes, todos. Agora, direcionado para a educação sexual, né, eu tenho o mais recente, que é o Soltando os Grilos, que foi dessa pesquisa que eu falei no comecinho. Ele é direcionado para crianças de 9 até adolescentes de 11, 12, 13 anos, e eu vou soltar agora, ele chama Soltando os Grilos, e eu vou soltar agora o livro para as primeiras perguntas para criança até 8 anos, e o livro para os pais, porque aí é uma trilogia, que aí, bem, eu cerco todo mundo. Pelo menos eu estou fazendo a minha parte, né? Porque eu não sei até quando que eu vou ficar aqui. Então, eu acho que o livro é a possibilidade da gente levar a nossa voz, né, o nosso desejo, para todos os lugares que a gente não tem acesso. Né? Fico por aqui então, Cida, muito obrigada. De nada, amor. Deixem os seus comentários. Aliás, comenta aqui onde é que você se formou e se você teve alguma cadeira de sexualidade. Sim. Comenta aqui pra gente saber. Cida, obrigada. De nada, querida. Foi um prazer. Presentão.